Olá, bem-vindos ao canal. Vamos falar um pouco sobre os hemocomponentes. Em geral, em algum momento, nós vamos assistir alguém em transfusão sanguínea ou nós vamos cuidar alguém que tem alguma reação adversa a uma transfusão sanguínea. As transfusões começam no momento da doação, né? Então, no momento que a gente vai até o banco de sangue e realiza aqui a doação sanguínea, onde é retirado e preenchido uma bolsa de sangue, e essa bolsa é com o nosso sangue total. Então, hoje, as transfusões, elas são seguras e não são isentas de risco, mas são mais seguras, né? Hoje você tem sorologias e todo paciente que vai doar é feito toda a coleta de sorologia e somente quando negativas é que ele pode fazer a doação. Toda transfusão ela é seletiva, né? Então se transfunde somente o que o paciente precisa e quando ele precisa. E os hemocomponentes, que são do que a gente vai falar hoje, são os componentes obtidos então por centrifugação, em geral, que vem desse sangue total, que é coletado lá quando o doador faz a doação, e eles são transformados em concentrados de hemácias, concentrados de plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitato e hemocomponentes modificados. Então, geralmente, essa é a pirâmide da composição, né, dos hemocomponentes. Então, aqui é onde o doador faz a retirada do sangue total. Depois, isso é centrifugado e separado entre concentrado de hemácias, onde só estão as hemácias, e o plasma rico em plaquetas, né? Então, você tem o plasma com plaquetas. Desse plasma rico em plaquetas, são extraídos o plasma fresco congelado, o plasma fresco de mais de 24 horas, então aquele que está guardado há mais de 24 horas, que é a mesma coisa que o plasma congelado, ele só está há mais de 24 horas, e o concentrado de plaquetas. Do plasma fresco congelado é extraído o crio e também os hemoderivados, que são aqueles constituídos da indústria farmacêutica, em geral albumina, globulinas e os concentrados de fatores de coagulação. Essa divisão, essa separação do sangue total ocorre dessa forma. Então, aqui está a bolsa onde o nosso doador fez a doação, então é a bolsa de sangue total. Pode ser feito dessa forma, e aí aqui a separação de plasma e concentrados, ou feitos também pela máquina na centrifugação. E assim é separado uma bolsa para concentrados de hemácia e uma bolsa para plasmas, para o PRP. O concentrado de hemácia, então, ele é obtido de uma unidade de sangue total, depois do acionamento da férise. Ele não tem granulócitos ou plaquetas, mas ele tem massa eritrocitária, semelhante àquele do sangue feito pelo doador. Em geral, essa bolsa tem 250, 350 ml. Ela compõe 65% de hematócrito e, em geral, uma dose de 3 ml por quilo, ela vai subir aí a hemoglobina do paciente receptor em apenas 1 grama por decilitro, ou 3% de um hematócrito. E o tempo máximo de infusão deve correr em 4 horas. A indicação para o concentrado de hemácias é aumentar a capacidade de transporte de oxigênio para reverter ou para prevenir a hipóxia tissular, com anemia ou com a repercussão hemodinâmica, pacientes que são sintomáticos e pacientes com comorbidades que requerem um alto nível de hemoglobina. O concentrado de plaquetas, por sua vez, obtido também lá, como a gente viu, pela centrifugação do sangue total, por aférese, ele deve ser armazenado em 20 a 24 graus em agitação contínua. Em geral, a dose de uma unidade eleva somente 5.000 plaquetas, 5.000 a 10.000 plaquetas. Para bebês ou crianças, a dose de 10 ml por quilo. E uma unidade para cada 7 a 10 quilos aí de pacientes adultos. As plaquetas, elas são indicadas, de forma terapêutica, se houver um sangramento significativo, uma plaquetopenia grave, de uma forma profilática,
em busca da prevenção de hemorragia em plaquetopenia, associada a situações de risco, como a quimioterapia de indução em leucemia aguda. Casos de plaquetomia por destruição periférica, que seria aqui no caso a dengue, que é um bom exemplo, ou de falência medular, que são os pacientes com doença, alguma doença de falência medular que tem a plaquetopenia. O plasma fresco congelado, então ele vem obtido do sangue total e congelado até 6 a 8 horas da sua extração, ou então 6 a 24 horas da sua coleta. Ele tem um volume de 18 a 250 ml. Em geral, a dose é de 10 a 20 ml por quilo por dia. Ele precisa ser descongelado e assim que descongelado não pode ser recongelado, por isso que o plasma, quando descongelado, precisamos realmente instalar no paciente, senão a gente tem perda desse hemocomponente. O plasma, ele respeita a compatibilidade ABO, mas não é necessário respeitar a compatibilidade do RH, né? Então, para todos os demais, sempre se respeita o ABO, mas no caso do plasma, ele pode ser de um RH diferente do RH do receptor. A indicação, então, do plasma para pacientes que têm uma deficiência congênita ou adquirida de fator com o INR superior a 1,5, 1,8, em geral, pacientes que têm doença hepática, com sangramento, ou que vão fazer uma cirurgia, pacientes com alteração do sistema nervoso central com sangramento significativo, em geral a CIVD, a coagulação intravascular disseminada aguda com sangramento ativo, sangramento difuso e maciço, e pacientes com deficiência de fator, sem disponibilidade deste fator. Então, eu tenho uma falha na coagulação, mas eu não tenho fator de coagulação para fazer a reposição, então pode-se usar o plasma. E também para a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea e distúrbio de coagulação comprovado com TP e TPA. O crioprecipitato, por sua vez, é obtido através da centrifugação do plasma fresco descongelado, em geral a 2 a 6 graus, por 18 ou 24 horas, com a retirada do plasma sobrenadante, aí ele é congelado em 30 a 40 ml. Ele é administrado congelado, também descongelado, e o seu conteúdo, em geral, são de 80 unidades de fator 8 ou 100 unidades de fator de von Leeuwen, 15 a 250 mg de fibrinogênio, 50 a 75 de fator 9. Uma dose, uma unidade por 10 quilos, então uma unidade de crio, ela aumenta o fibrinogênio em 5 mg por decilitro em um paciente adulto. O crio ele é indicado para pacientes com deficiência de fator de coagulação, em sangramentos agudos ou pré-procedimento invasivo, para pacientes com coagulopatia transfusional de transfusão maciça, para a CIVD, a coagulação intravascular disseminada, e falência hepática, se presente um fibrinogênio menor do que 100 mg por decilitro, em estados de fibrinólise localizada ou sistêmica. Em relação aos hemocomponentes, esses eram para a gente conhecer. A parte de assistência de enfermagem a gente vai ver em outra aula, como que a gente cuida, mas era para a gente ter uma ideia de quando ele é indicado e o que é cada componente. Espero ter ajudado vocês esclarecendo aí algumas dúvidas e qualquer coisa pode pôr aqui nos comentários, dúvidas ou comentários, a gente pode ver em outro momento. Até mais!